sonhei que tava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacou. Ontem sonhei que tava em Moscou, dançando pagode russo na boate Cossacou. Parecia até um freio naquele cai ou não cai, parecia até um freio naquele vai ou não vai, parecia até um freio naquele cai ou não cai, parecia até um freio naquele vai ou não vai. Vem cá coçar. E aí, bonitão, e aí, bonitona, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Historiando Júnior comigo, professor Ricardo. Galerinha, esse vídeo, vamos deixar claro, não cai em prova, nada disso. Mas a gente vai falar agora, né, a matéria de vocês fala de duas ditaduras. Então eu fiz esse vídeo, em algumas salas eu acabei explicando o comunismo, porque as duas ditaduras que acontecem no Brasil, tanto a ditadura militar como a ditadura de Getúlio Vargas, elas se baseiam no medo, né, de que o comunismo tomasse o poder no nosso país. Então, para a gente entender isso, a gente tem que entender primeiro o que é comunismo. Então, vamos lá. No início do século XX, a Rússia vivia de forma muito atrasada, subdesenvolvida. Para se ter uma ideia, o czar, que era o rei, né, governava como muitos países da Europa haviam sido governados nos séculos XV e XVI. Então, vamos por partes. Czar é o imperador, é o rei. Czar vem de César, né? É dos grandes impérios romanos, Ave, César, tal. Então, César deu origem a Czar, que era o rei e o imperador. Eu disse aqui que lá em 1900 e pouco o rei, né, o czar, governava como alguns países tinham sido governados em 1500, 1600. Então olha aí o nível de atraso que está a Rússia. O czar e a elite do país viviam como muitos privilegiados e a população cheia de dificuldades vivendo sob um regime feudal, quase escravizado. Após muitas lutas, o povo fez uma revolução, a Revolução Russa. Dessa revolução nasceu o regime chamado comunista. Então, a elite, os ricos, o czar e tal, viviam de forma muito tranquila, muito boa, muito privilegiada, e os pobres num regime feudal, eram quase escravos, né? Após muita luta, aconteceu uma revolução que foi dividida em partes, enfim. E dessa revolução nasceu uma forma de governar, um regime chamado comunista. Gente, comunismo ou socialismo? O socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. Eu não vou explicar aqui o que é comunismo e o que é socialismo. O socialismo é uma etapa para se chegar ao comunismo. Mas para a gente entender mais facilmente, eu costumo dizer que as diferenças entre o socialismo e o comunismo, porém, o resultado final é basicamente o mesmo. Então, mais uma vez, há diferenças entre o comunismo e o socialismo? Há, mas não vou explicar agora. Então, eu costumo dizer que os dois chegam no mesmo fim. Tipo isso aqui, ó, quer ver? 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. 2 vezes 3 é igual a 6. Há diferenças? Há. Os dois chegam no mesmo resultado final? Sim. Costumo dizer que basicamente, para a gente entender inicialmente, socialismo e comunismo, vamos pensar assim, são duas coisas um pouquinho diferentes, mas o resultado final é basicamente o mesmo. Primeiro a gente vai entender então alguns conceitos, né, desse regime, comunismo ou socialismo. Ele nasceu do trabalho, né, dos pensadores Karl Marx, que era um filósofo, sociólogo, um jornalista que nasceu lá na Prússia, que é um país que já nem existe mais, e do pensamento de um cara chamado Friedrich Engels, que era um empresário teórico, um revolucionário inglês. Algumas bases desse conceito: todos têm os mesmos direitos, uma sociedade igualitária onde não há diferenças de classe social, não há, né, que a gente chama de classe A, classe B, classe C. Na verdade não existiria rico, pobre, classe média, não existiria isso. Reforma agrária, que é a divisão de terra entre todos, todos teriam um pedaço de terra para poder plantar e tal. Todos têm acesso a tudo. O Estado é o dono do capital, das fábricas, das indústrias, dos bancos e dos meios de comunicação. Os jornais, rádios e revistas. Tudo isso conseguido através de uma revolução chamada Revolução Proletária, ou seja, uma revolução dos trabalhadores.
Não estou aqui para dizer se eu acho isso legal ou não. No fundo, eu, Ricardo, acho que isso não dá certo. A teoria é muito bonita, mas na prática ela não funciona. Mas a ideia é essa. Todos têm o mesmo direito, tudo é sociedade igual, não há diferença, reforma agrária, todos têm acesso a tudo. Eu vou explicar mais ou menos por que as pessoas tinham medo, principalmente os ricos, a elite, tinham medo quando ouviam falar de comunismo. Então vamos lá. Como a elite e os ricos viam socialismo. Eu, rico, tenho uma casa que eu moro e tenho a casa da praia. Com o socialismo / comunismo, né, eu fico com essa casa, né, que é a que eu moro aqui em São Paulo, e o vizinho que paga aluguel vai ter que ficar com a outra casa, que é a casa da praia. Não é exatamente assim que funciona, mas as pessoas viam dessa forma, os ricos, os conservadores viam dessa forma, então eles temiam o comunismo. Outro exemplo, eu, né, montei a minha fábrica. Uhul! Com o comunismo, o socialismo, vem o Estado e toma a fábrica de mim. É certo isso? Eu acho que não. O cara trabalhou, montou, acordou cedo, comprou um terreno, aí chega o Estado e toma dele? Não. Mas independente disso, independente da minha opinião, era assim que os ricos viam, né, o socialismo e o comunismo. Por isso, nunca apoiavam o comunismo. Vamos lá. Esses são dois exemplos simples e até bobo, né, que servem para explicar por que a elite e os ricos apoiaram os movimentos ditatoriais que diziam ter por objetivo defender o Brasil da ameaça do comunismo ao longo da nossa história. Vale dizer que essa briga entre capitalistas e comunistas vai acabar virando uma guerra, tá? A famosa Guerra Fria, né? Que era entre os Estados Unidos e a União Soviética. De um lado, os Estados Unidos, chamados de capitalistas, visavam lucros e ganhos econômicos. Do outro, a União Soviética, União das Repúblicas, né, dos países comunistas sob o controle da Rússia, lutavam por uma sociedade mais justa e igualitária. Essa disputa ideológica, ou seja, disputa de ideias, vai ter início entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, porém o seu auge só vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial, né? Mas isso já é outra história, que com certeza a gente vai estudar mais pra frente. Valeu, beijo, tchau.